Amém, glória a Deus. Então aí o vídeo da Santa Ceia, o convite para que todos possam estar aqui semana que vem. Vamos nos colocar de pé, queridos, para orar pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, né, pela nossa nação. E antes de nós orarmos, só relembrando, né, toda sexta-feira às 20 horas, nós estamos no monte em oração pela igreja, pelas famílias, com o Bispo Antônio. Nós estamos tendo testemunhos, né, daquilo que Deus tem feito através da oração da igreja. E você é nosso convidado também para estar com a gente. É toda sexta, às 20 horas, ali próximo à Faculdade Atenas, né? É um momento muito precioso, muito poderoso. Então, quem puder estar indo, será muito bem-vindo. Vamos orar, né? Feche seus olhos, levante suas mãos. Amado Deus e amado Pai, em nome de Jesus, neste momento nós nos colocamos, Senhor, como intercessores, Pai, pela nossa cidade, pela nossa nação. Senhor, nós queremos orar neste momento por cada família, Deus, por cada vida, Pai, que o Senhor possa enviar os teus anjos. Nós queremos declarar, Senhor, o teu poder sobre cada uma dessas famílias. Nós queremos declarar, Senhor, livramentos. Nós queremos declarar cura. Nós queremos declarar, Senhor, libertação. Deus, aonde estiver, Pai, uma vida, Pai, que esteja sofrendo, que esteja, Senhor, sedenta do teu amor, que o Senhor possa, Pai, manifestar sobre essas vidas. Envie os teus anjos, Pai, neste momento. Nós queremos orar, Pai, por cada hospital, por cada enfermo, Pai, que está nos hospitais. Nós queremos declarar os teus anjos visitando cada leito de hospital neste momento, Pai. Que o Senhor possa proteger, guardar cada profissional da área da saúde. Deus, que haja proteção sobre eles. Nós queremos orar pelas nossas famílias. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger. Guarda, Senhor, a nossa casa. Guarda, Senhor, a nossa família. Que o Senhor possa guardar a tua igreja, Pai, de todo levante do diabo. Pai, nós queremos declarar que essa pandemia já perdeu as forças. Pai, nós queremos declarar, Senhor, que essa pandemia já perdeu. Pai, em nome de Jesus, que o teu sangue, o sangue de Jesus possa cobrir, Deus, cada uma, Pai, das nossas famílias, possa cobrir, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, querido, aplauda o Senhor, amém, pode se assentar. Nós vamos receber agora o missionário João Eduardo, que vai estar trazendo a palavra. Amém, igreja, paz. Boa noite a todos. Nós estamos quase finalizando nessa campanha, conquistando a minha liberdade, uma campanha poderosa. Como a missionária disse, nós estamos, colhendo os frutos dessa oração do monte. Eu vejo que vidas têm conquistado a sua liberdade. Cada dia tem testemunhos de pessoas que estão alcançando, de pessoas que estão vivendo um novo tempo, vivendo o sobrenatural de Deus em suas vidas. Eu quero estar lendo com vocês hoje, para nós falar um pouquinho sobre essa campanha, o livro de Isaías, no capítulo 61. Isaías 61, vamos ler do verso 1 em diante. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Então aqui o profeta Isaías, ele começa nos dizendo que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. O Espírito de Deus, ele está onde há uma profecia, é a manifestação do Espírito. Então ali, o profeta Isaías, ele foi levantado para que ele pudesse falar para um povo que estava na Babilônia, um povo que estava ali presos, reféns do pecado. Eles estavam ali vivendo um jugo de escravidão sobre a vida deles. E Isaías, Deus chamou Isaías, Deus levantou Isaías e tocou Isaías ali o Espírito para quê? Para que fosse proclamada um novo tempo, para que fosse proclamada liberdade sobre o povo de Israel, que estavam reféns, que estavam presos ali na Babilônia. Volta no verso 1, João, por favor.
verso 1 nos diz assim, né? Que enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos. Então, quando há uma prisão, quando tem alguém preso, Deus ele sempre envia uma palavra, Ele sempre envia o seu Espírito, para quê? Para trazer libertação. Se há alguém preso aqui em alguma coisa na sua vida, Deus ele está enviando o seu Espírito para te trazer libertação, para te trazer um novo tempo. Então aqui, Isaías, ele nos fala, né? Deus, ele colocou o seu Espírito sobre mim, e quando nós vemos lá em Isaías 6, não precisa projetar, João, que quando Isaías, ele viu a glória de Deus, que o anjo voou com uma brasa viva, com uma tenaz e tocou a boca de Isaías, ali se levantou esse ministério, ou seja, a palavra de Deus que entra nos nossos corações, que nos traz liberdade. Nós muitas das vezes, vamos dizer assim, nós enfeitamos muito. Como que vai ser a minha liberdade? Como que vai acontecer? Querida, a sua liberdade vem ao ouvir a palavra de Deus e a deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. Aí começa a sua liberdade, mesmo que tudo diz que não. Se você ouvir uma palavra de profecia sobre a sua vida e você crer, Deus vai operar o milagre. E Deus vai fazer com que aquilo se torne real em sua vida. Porque no mundo espiritual já entendeu. Eu falei no culto passado sobre quando Isaías 53, ele fala assim, certamente ele levou sobre si todos, as dores, todos os pecados. Isaías ali, ele tinha convicção da salvação, ele tinha convicção da libertação do povo de Israel, não só ali na Babilônia, mas ele tinha convicção de uma libertação permanente. A obra que Deus quer fazer na vida da igreja, a obra que Deus quer fazer na sua vida é uma obra permanente, não é uma obra apenas ali momentânea, não é uma obra apenas, vamos dizer ali, para o povo de Israel que estava preso na Babilônia, não. Isaías estava falando assim, o que Deus vai fazer é uma obra permanente. O que Deus vai fazer é algo duradouro. É algo que vai tocar a eternidade. E a abertura da prisão aos presos. Pode projetar no verso 3 agora, João, por favor. A ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê uma grinalda, uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Então a obra que Deus fará, querido, na sua vida, é para que o nome dEle seja glorificado. O que está acontecendo no monte, essa manifestação de Deus, nós vimos que tem uma resistência, é comum, porque sempre quando Deus ele quer fazer uma obra, o inimigo se levanta e quer colocar impedimentos. Mas nós vemos esses testemunhos. Para que servem esses testemunhos? Para que Deus seja glorificado, para que a glória de Deus seja conhecida. A nossa cidade ela vai ter uma restauração, eu creio nisso, por isso nós estamos aqui orando. Todo culto nós oramos pela nossa cidade, porque a nossa cidade ela vai conhecer a glória de Deus. A sua casa vai conhecer a glória de Deus. A sua vida vai conhecer a glória de Deus. O Senhor tocará na sua vida de uma forma como nunca tocou antes. Nós cremos que isso irá acontecer. Amém, igreja? Eu vou convidar a igreja a fechar os seus olhos, para que Deus possa nos dar entendimento, possa nos dar discernimento do que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Ó Deus, eu quero, ó Pai, apresentar a sua igreja, ó Deus, diante de Ti, diante do Teu altar, ó Pai. Ó Deus, nós cremos na Sua palavra, nós cremos na manifestação do Seu Espírito Santo. E eu quero, ó Pai, como ministro do Seu Evangelho, ó Pai, eu quero declarar a unção, o poder tocando essas vidas essa noite, ó Pai. Que os Seus filhos, eles possam conhecer da Sua glória, eles possam conhecer do Seu amor. Assim, Senhor, como nós lemos aqui em Isaías 61, Senhor, que aonde há choro, ó Pai, o Senhor coloca um espírito
espírito de alegria, ó Pai. Eu quero declarar, Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus tocando as nossas vidas, tocando cada vida essa noite, ó Pai. Ó Deus, dê discernimento da sua palavra, ó Pai. Dê, Senhor Jesus, entendimento para que nós possamos, ó Deus, sair daqui essa noite tomados, cheios da sua glória, cheios da sua unção. Eu quero declarar o seu Espírito cobrindo cada vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Então, eu trouxe essa introdução aqui, porque nós estamos finalizando essa campanha, conquistando a minha liberdade. E aqui o profeta Isaías, ele disse para aquele povo que estavam ali reféns, que estavam ali passando por tribulações, que não encontravam saída. Isaías ele veio trazer uma palavra de ânimo. Ele veio trazer uma palavra de conforto. Nós temos que entender que a igreja, ela vem trazer palavras de ânimo, elas vêm trazer palavras de conforto, mas aqui no verso 3, muitas das vezes, no verso 3, ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda. No verso 2, João, perdão. Apregoar, ou seja, ele veio para gritar, Apregoar significa falar em alta voz, pregar. Isaías, ele veio ali para falar o que Deus ia fazer. Mas Isaías, se nós formos ver a história, o livro do profeta Isaías, eu sempre digo isso, 66 capítulos, mas 40 capítulos, Isaías só fala sobre repreensão. Isaías, ele não diz palavras de ânimo, vamos dizer assim, ele diz palavras de repreensão. Então nós temos que entender que se você vem na igreja, querido, você não vem apenas para ouvir aquilo que vai trazer alegria para o seu coração, você tem que ouvir muitas das vezes algo que vai te frustrar, para que você possa entender que a vida que você está levando não é uma vida aceitável diante de Deus. Então o profeta Isaías, ele foi levantado para trazer restauração, para trazer a paz, para apregoar as boas novas, mas ele veio para dizer o dia do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Ou seja, ele veio para falar sobre Jesus Cristo, ele veio para falar sobre a libertação do cativeiro, mas Isaías também, ele veio para falar sobre o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ou seja, o profeta, ele não vem apenas para profetizar coisas, vamos dizer assim, apenas para profetizar a abundância. O profeta, ele vem para dizer sim, o que causa o pecado nas vidas. Nós temos que entender, se uma vida se ela estiver em pecado, se uma vida estiver em erro, não existe abundância de Deus sobre essa vida. Nós temos que entender que para que Deus possa manifestar sobre a sua vida, é necessário que haja um conserto. É necessário que você esteja aqui buscando o que realmente vai trazer conserto na sua vida, o que realmente vai trazer abundância de Deus na sua vida. Porque muitas das vezes nós vimos a igreja, nós buscamos migalhas, nós buscamos palavras que, hoje eu quero escutar uma palavra que eu vou sair de lá fortalecido. Ou seja, muitas das vezes nós queremos negociar com Deus, nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não queremos entregar o pecado. Nós queremos que Deus nos abençoe da forma que nós estamos. Isaías, quando ele foi levantado para trazer libertação, ele foi levantado para trazer boas novas, ele foi levantado para declarar que Deus ia mover, que Deus ia entregar Jesus, que Jesus ele ia trazer algo novo, algo diferente, que aquilo que eles estavam vivendo, 70 anos de exílio na Babilônia, que lá iria acabar, e que eles iriam voltar para Israel, que eles iriam voltar para a cidade de Deus, e que eles teriam abundância novamente. Sim, ele veio para falar isso. Querido, Deus, ele vai mover na sua vida, Deus, ele vai fazer o sobrenatural na sua casa, mas você tem que entender o que é a consequência do pecado na sua vida. Não é apenas você entender que Deus vai fazer. Sim, Deus vai fazer, mas você tem que aceitar
a condição que você está vivendo. Primeiro Isaías ele trouxe ao povo, olha a condição que vocês estão vivendo. Deus quer mudança, Deus vai fazer mudança, mas Deus precisa de uma resposta. Deus precisa de uma resposta da igreja. Deus precisa que a igreja se levante. Deus precisa que a igreja acredite. Deus precisa que você acredite, querido, que Ele tem palavras de vida eterna na sua vida, que Ele tem restauração. Eu não posso vir aqui no final de uma campanha de conquistando a minha liberdade e pegar esse texto maravilhoso na Bíblia e citar apenas aquilo que vai te alegrar. Não. Eu tenho que vir aqui, eu tenho que falar também aquilo que vai contra você, ou seja, aquilo que realmente vai te trazer restauração. O que vai trazer restauração na sua vida. Eu quero ler um texto com vocês, querido, que está no livro de Atos, no capítulo 3. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. O que é você buscar o que realmente vai transformar a sua vida e você buscar apenas aquilo que é momentâneo para você. Eu quero te dizer que quando você não escolhe abandonar o pecado, querido, você vai viver apenas algo momentâneo na sua vida. Você tem que escolher ser liberto totalmente, de todo erro, de todo pecado, de toda a imundícia da carne. Você tem que optar, querido, ser liberto totalmente, porque senão você vai estar aqui na casa de Deus, buscando apenas esmolas. Porque quando eu busco algo de Deus na minha vida, mas eu não entrego, querido, eu estou buscando esmolas. Esse texto aqui nos mostra sobre isso. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Então aqui nós vimos Pedro, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Os dois estavam indo ao templo. O que eles estavam indo fazer ao templo? Orar. O que eles estavam indo fazer ao templo? Buscar a face de Deus. O que eles estavam indo fazer ao templo? Buscar a restauração, buscar respostas. Aqui eles já estavam cheios do Espírito. Mas mesmo antes, nós falamos sobre isso semana passada, mas mesmo antes, Jesus, antes que acontecesse o dia de Pentecostes, Jesus já tinha trazido um fortalecimento sobre eles, para que eles pudessem orar, para que eles pudessem jejuar, para que eles pudessem ter entrega realmente a Deus. Então aqui estava indo Pedro e João. Aqui nós vamos ver dois contextos. Duas pessoas, não são, aqui João e Pedro são, vamos dizer que eles são um só, um propósito só. Nós estamos vendo aqui dois propósitos no mesmo lugar. Dois tipos de pessoas que estavam no templo. Eles estavam no lugar onde que a manifestação de Deus, eles estavam no lugar onde que é necessário que você vá para orar, onde é necessário que você vá para se entregar, onde que você vá para buscar restauração. E uma outra pessoa que estava ali procurando migalhas. Nos diz assim, a hora nona. E era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então nós vemos aqui dois contextos. Pedro e João, que iam ao templo para orar. E um coxo, que necessitava de restauração, que necessitava de viver algo novo, que necessitava de ser transformado. Mas o que ele ia fazer no templo? Pedir esmolas. Querido, Deus age de acordo com aquilo que você vem buscar. O que você veio buscar de Deus essa noite? Você veio buscar realmente a restauração? Então você tem que saber ouvir as palavras duras. Ou você veio buscar apenas esmolas? Aí você vai levar essa noite apenas aquilo que te agradou. Então estava aqui um homem coxo que necessitava de restauração. Se nós formos ver aos olhos humanos, Pedro e João,
Eles poderiam ir no templo apenas passear, porque eles já estavam cheios do Espírito. Aos olhos humanos, Pedro e João, eles nem precisavam estar ali no templo, se for para a gente olhar por esse lado, porque eles já estavam cheios, querido. Mas eles entendiam que quanto mais cheios do Espírito eles estavam, mais eles precisavam buscar. Mas aquele homem que era coxo, aquele homem que tinha uma vida miserável, aquele homem que estava ali sofrendo, ele ia ao templo, aonde que é a manifestação de Deus, aonde é a restauração, aonde que ali Deus iria se manifestar na vida dele. Ele estava indo ao templo pedir esmolas. E eu vejo hoje uma igreja que muitas das vezes há cristãos que vêm aqui pedir esmolas para Deus. Como eu disse, como assim, missionário? Como que eu identifico que eu estou indo ao templo? Como é que eu identifico que eu estou indo à igreja pedir esmolas? É quando você vem na igreja, querida, é quando você vem onde há a manifestação do Espírito Santo de Deus, e você não procura restauração na sua vida, você procura apenas ganhar alguma coisa em troca. Se você age dessa forma, você está indo à igreja pedir esmolas. É duro ouvir isso, mas é necessário. Eu quero que você olhe para a sua vida, querida, essa noite. E olhe, é você e Deus, você não precisa falar. Olhe para você mesmo. De qual forma você tem vindo até a igreja? Você tem vindo buscar restauração ou você tem vindo pedir esmolas para Deus? Quando você sai da sua casa, qual é a motivação do seu coração? Você vem para ouvir a palavra de Deus? Você vem para buscar uma restauração? Você vem com aquele coração assim: Deus, aonde eu tenho errado, Pai? Aonde eu tenho pecado? Me restaura, Senhor. Eu quero ser melhor. Eu quero fazer melhor, Pai. Eu quero me entregar mais. Eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser diferente na minha casa, eu quero ser diferente com os meus pais, eu quero ser diferente com os meus filhos. Você vem dessa forma, ou você vem falando assim para Deus: Deus, eu quero um milagre. Deus, faz isso na minha vida, Deus. Me abençoa financeiramente, Deus. Me abençoa dessa forma, Deus. Eu não estou te dizendo que é errado você vir pedir a bênção de Deus, não, é certo. Mas primeiro você tem que pedir a restauração de Deus na sua vida, porque senão você vai viver de esmolas. Um crente que ele vive apenas de milagres, ele vive de esmolas, querido. Agora, aquele que tem a sua vida restaurada, que ele tem a sua vida totalmente transformada, ele conhece a manifestação do Espírito, do verdadeiro Espírito de Deus na sua vida, e a sua vida jamais será a mesma. Aí, em vez dele ser uma pessoa que vive de milagres, ele vai ser um gerador de milagres. Ele vai começar a gerar milagre em outras vidas. Aonde que ele chegar, a glória de Deus vai ser manifesta. É diferente, são dois contextos. Pedro e João eram geradores de milagres. E eles entraram no templo para se fortalecer mais. Eles entraram no templo, queridos, para buscar mais de Deus, para que Deus pudesse transformar ainda mais a vida deles. Mas estava ali aquele homem que necessitava, que ele precisava entrar. Nem dentro do templo ele não entrava, queridos. Ele estava de fora. Ele estava de fora. Muitas das vezes você vem na igreja, mas você não consegue entrar. Você não consegue entrar numa adoração. Chega para adorar, querido, você está pensando em outras coisas. Você está olhando para o teto da igreja, você está olhando para o sapato, você está olhando do seu irmão, você está olhando se o ministro está levantando a mão ou não, você está olhando muitas coisas, mas você não consegue entrar na glória de Deus. Você que não consegue entrar aonde há a manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito, querido, é algo íntimo. Não adianta eu vim aqui declarar o Espírito sobre a sua vida, se o seu coração não estiver aberto para receber. O Espírito ele não vai entrar. O Espírito ele não vai restaurar. Então nós vimos aqui um homem que era colocado à porta do templo. Ele necessitava de um milagre.
Ele necessitava de ter transformação, igreja, sim ou não? Ele estava indo no lugar certo, sim ou não? Sim, mas ele agia da forma errada. Você está hoje no lugar certo. Você está buscando a coisa certa. Mas não haja, querido, da forma errada. Haja da forma certa. O que aquele homem tinha que fazer? Ele tinha que entrar no templo e buscar. Mas ele preferia ficar de fora. Mas a vida dele nesse dia, querido, foi transformada. Nós vamos ver que foi transformada. Mas ele resistiu à transformação na vida dele. Coloca no projeto o versículo 3, João, por favor. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando ao templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Olha para vocês verem. Pedro e João, dois homens cheios do Espírito, cheios da glória de Deus, passaram na frente daquele homem. E aquele homem novamente pediu esmola. Isso nos chama discernimento. Querido, eu não vou dizer para vocês que se aquele homem tivesse entrado todo dia no templo, ele teria sido curado antes dele encontrar com Pedro e João. Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se aquele homem entrasse dentro daquele templo e orasse, no dia que Pedro e João passassem na frente dele, eles não iam pedir esmola para Pedro e João, porque ele ia ter o discernimento de entender que ali o milagre ia acontecer na vida dele. Quando nós não buscamos a Deus, nós não temos discernimento do que Deus quer fazer nas nossas vidas, e nós deixamos as oportunidades que Deus coloca passar. Uma revisão de vidas é uma oportunidade na sua vida. Se você não tiver o discernimento de entender a grandeza que é a revisão de vidas, você vai viver pedindo esmolas, porque você não vai ser transformado. É o discernimento, querido. E o discernimento ele vem através do Espírito. Então aqui Pedro e João passou na frente dele, ele pediu esmola. Novamente, versículo 4, João. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber-lhe deles alguma coisa. Então aqui nos mostra que Deus, Ele insiste, Ele bate, Ele fala: olha, querido, olha, Pedro, olha aqui para nós. Não, olha aqui. Você está pedindo esmola. Nós queremos transformar a sua vida. E você quer esmolas. Qual foi o pensamento de Pedro e João? Mas ele mais uma vez, sem entender o que estava acontecendo, ele olhou esperando o quê? Receber deles alguma coisa. Querido, você tem que entender que é necessário ter uma transformação na sua vida. Não viva apenas de milagres, não viva apenas de esmolas. O milagre, ele oxigena a igreja, sim. Mas nós precisamos de geradores de milagres. Nós não precisamos apenas de milagres, queridos. Nós precisamos de geradores de milagres. Deus ele quer fazer um milagre da sua vida, Ele quer te transformar, para que você possa transformar outras vidas. Isso é geração, isso é você ir gerando milagre. Mas aquele homem, ele não entendia. Ele queria o quê? Pegar a sua esmola, voltar para sua casa, saciar a sua fome, e ser o mesmo coxo, o mesmo que estaria ali no outro dia à porta do templo pedindo esmola. Quantos estão me entendendo? Quantos estão conseguindo entender a mensagem que Deus está colocando sobre a igreja essa noite? Ele estava ali querendo suprir algo momentâneo na sua vida. Algo que no outro dia ele iria necessitar novamente.
Querido, Deus Ele quer te transformar por inteiro. Como essa campanha nos diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É uma liberdade permanente, não é algo passageiro. Quantos que você conhece ou que você já viveu isso? Você vem, Deus começa a transformar a vida, quando vê você volta lá no ponto inicial. É o que nós chamamos de ciclo vicioso. Você avança, quando vê você retorna lá no início. Você avança, quando vê você retorna lá no início. É necessário quebrar algo na sua vida, é necessário quebrar esse ciclo para que você sempre siga em frente. Quantos aqui reconhecem que estão vivendo em círculos na sua vida? Você avança e volta. Você avança e volta. Você vence, quando vê você perde e volta lá atrás. É um ciclo. Por que esse ciclo acontece? Porque vive de esmola. Não vive de restauração, não é tocado, não é restaurado totalmente. É necessário que reconheça, é necessário que essa noite, querido, nós reconhecemos isso. Se acontece esse ciclo na sua vida, é porque você está vivendo de esmolas. É porque você não está buscando realmente a restauração de Deus. E Deus, Ele te restaura totalmente. É necessário entregar tudo. É necessário entregar tudo aos pés de Jesus para que você seja restaurado. Mas tem tempo, querido. Deus quer te restaurar. Nós estamos nessa campanha Conquistando a Minha Liberdade. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai te libertar essa noite. Mas é necessário que você entregue tudo aos pés de Jesus. Que você entregue tudo. E esse homem, mais uma vez, ele queria apenas a esmola. Olha para vocês verem, ele ia voltar para a casa dele, no outro dia ele ia estar lá, novamente. Versículo 6, João. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, queridos? Então nós vimos ali, mesmo aquele homem olhando para Pedro e João novamente, esperando uma esmola, mas através da manifestação do Espírito, Deus foi misericordioso sobre aquela vida e trouxe restauração. E trouxe um novo tempo, trouxe uma nova história sobre a vida daquele homem. Eu quero, querido, falar sobre a sua vida essa noite. Você que chegou aqui essa noite pedindo esmola, eu sei que tem pessoas que chegaram aqui pedindo esmolas essa noite, pedindo apenas um milagre. Eu quero declarar que o Espírito Santo, Ele vai te transformar essa noite. Ele vai trazer a restauração. Ele vai trazer um novo tempo sobre a sua vida. Ele vai trazer uma nova história, para que a glória de Deus seja manifestada. Deus, Ele vai fazer isso para que a glória dEle seja manifestada na sua vida, para que você seja um gerador de milagres. Mas é necessário que você entenda o que Deus quer fazer hoje na sua vida. Deus, Ele está usando esse contexto, essa palavra, para que nós possamos entender, queridos. A palavra de Deus diz que muitas das vezes nós não somos abençoados, porque talvez não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal. Mas eu quero dizer, querido, se você essa noite dobrar os seus joelhos e pedir a restauração de Deus, a sua vida vai ser transformada. A restauração
do Senhor na sua vida, querido, ela vai te transformar. Chega desse ciclo. Chega de você avançar e voltar para trás. Chega de você andar determinado tempo, andar em santidade um tempo, querido, e como ver você voltar ao pecado novamente. Chega disso. Essa noite Jesus Cristo quer te libertar. Essa noite o Espírito de Deus, Ele quer te transformar, para que você possa viver uma nova vida, para que você possa viver uma nova história. Assim como o profeta Isaías profetizou. Falou assim: Deus vai restaurar, Deus vai trazer um novo tempo, Deus vai libertar os cativos, Deus vai tirar todo o cativeiro, Deus vai tirar todo aquele que chora, e vai trazer um espírito de alegria. Deus vai fazer isso sobre essa vida, sobre a sua vida essa noite, querido. Deus vai te transformar essa noite, através do seu espírito. É necessário que você creia, é necessário que você tenha fé, é necessário, querido, que você reconheça o Senhor como seu Senhor, como seu Salvador, como seu único Deus. Chega, feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Agora nós já entendemos o que é pedir esmolas para Deus. Então eu quero convidar, querida, você a fazer uma oração essa noite. Fala assim: Senhor Deus, chega, Pai, de pedir esmolas. Eu não quero mais, Senhor, pedir esmolas a Ti. Essa noite eu entendo que eu necessito da Sua restauração. Restaura a minha vida, Pai, por completo. Muda a minha história. Me levanta, Pai. Essa noite eu Te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros. Essa noite, eu aceito ser totalmente transformado por Ti. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Amém, igreja? Amém. Se você, eu quero declarar, você que está na sua casa, você que está nos ouvindo, se você essa noite, você fez essa oração com sinceridade no seu coração, se você fez essa noite essa oração entendendo o que é pedir esmolas a Deus, eu quero declarar que Deus, Ele irá transformar a sua vida essa noite. Eu quero declarar que o Espírito de Deus tocará a sua vida, e a sua vida jamais será a mesma. Assim como aquele homem que estava ali pedindo esmolas, talvez você hoje entrou aqui dessa forma, você entrou aqui pedindo algo vago diante do que Deus quer fazer na sua vida, mas eu quero declarar que a misericórdia de Deus está sobre a sua vida, e que Deus vai trazer a restauração, Deus vai trazer um novo tempo, Deus vai te transformar, querida, por inteiro. Receba dessa unção, receba desse poder essa noite. Deus, Ele quer transformar a sua igreja, para que a sua face, para que a sua glória seja manifestada. Amém, queridos?